E vamos para a nossa segunda questão, também da prova de 2022 para nível 1, a prova da segunda fase. Qual é o enunciado dessa segunda questão? Uma régua de 30 centímetros é graduada em milímetros, com marcações grandes, médias e pequenas, como indicado na figura. Aí apresenta a figura para nós, ele não coloca a régua inteira, coloca uma parte da régua, né, até 5 centímetros aqui, mais 2 milímetros e pronto. E coloca as marcações aqui, ó. Primeira marcação grande, no 0. 11ª marcação pequena, ele coloca aqui a 11ª marcação pequena. E a terceira marcação média. Então, repare, ó, as marcações grandes, né, sempre nos centímetros, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a marcação grande está mostrando para mim a medida em centímetros. A marcação pequenininha está mostrando para mim os milímetros. E a média de 0,5 centímetros em 0,5 centímetros. Ou seja, meio centímetros é 5 milímetros, não é isso? Então, ó, o aluno tem que entender como é que funcionam essas marcações, porque, repara, ó, essa é a primeira grande, essa é a segunda grande, essa é a terceira grande, essa é a primeira pequena, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 11ª pequena. Então, ele está falando das marcações. Então, ele foi contando, ó, primeira grande, segunda grande, primeira pequena, 11ª pequena. E a média, essa é a terceira marcação média, ó, primeira média, segunda média, terceira média. Então, ele quer que você preste atenção nas marcações. Vamos para a primeira pergunta dessa questão. Qual é a distância em milímetros entre a 11ª marcação pequena e a terceira marcação média? Então, ele quer essa distância. Eu até marquei aqui, ó, de vermelho, para a gente poder verificar que distância é essa. Então, vamos passar tudo para milímetros para eu poder calcular essa distância. A 11ª marcação pequena, ela representa quantos milímetros? E a terceira marcação média representa quantos milímetros? Se eu souber isso, eu sei fazer essa diferença, eu sei saber qual a distância, porque a distância é uma medida, ela é um tamanho, e é isso que você tem que justificar no item A dessa segunda questão. Então, olha aqui, repare, a terceira marcação média, ela é equivalente a 2,5 centímetros, ou seja, 25 milímetros. Então, aqui eu preciso saber, né, quantos centímetros são equivalentes, quantos milímetros, desculpa, são equivalentes a 1 centímetro. Então, cada 2 centímetros aqui, ó, são 20 milímetros, meio centímetro mais 5 milímetros. Então, eu tenho 25 milímetros na terceira marcação, correto? E na 11ª marcação pequena, eu tenho apenas 1,3 centímetros, olha aqui, ó. É 1 centímetro, né? 0,3, ó, 1, 2, 3, 1,3 centímetros eu tenho aqui. Se eu fizer a diferença, para achar a distância não é uma medida, não é o tamanho, então eu tenho que fazer a diferença da maior pela menor, né? A maior menos a menor. Então, eu fiz 25 menos 13 e achei 12 milímetros. Então, a distância que está destacada em vermelho aqui, ó, equivale a 12 milímetros, foi o que ele perguntou. Qual é a distância em milímetros, né? São 12 milímetros. Então, respondemos o item A. Vamos para a pergunta do item B dessa mesma questão. Até coloquei a régua inteira aqui para nós, ó, só para eu poder explicar. Ela não aparece na questão, viu, gente? Nós é que vamos ter que interpretar. Mas numa régua comum que você tem, eu dei um zoom aqui, ó, do 0 até 1. Essa medida aqui equivale a 1 centímetro, certo? Então, eu dei um zoom nessa régua aqui para a gente poder enxergar, ó. Então, ó, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro, só para a gente perceber isso. E ele pergunta, quantas marcações pequenas
tem a régua inteira, por isso que eu coloquei a régua inteira aqui. Então, a gente tem que ver quantas marcações pequenas tem do 0 até o 1, para a gente depois poder multiplicar isso. Porque quantos espaços eu tenho total nessa régua de 30 centímetros, não é mesmo? Então, vamos ver quantas pequenas eu tenho aqui. Ó. Pequenas eu tenho 1, 2, 3, 4 antes da média e 4 depois da média. Então, eu tenho 8 marcações pequenas nesse intervalo de 0 até 1. Ao todo, quantas marcações eu vou ter? Eu vou ter 8 marcações multiplicadas por 30. E 8 marcações multiplicadas por 30 espaços que eu tenho na régua inteira vão ser 240 marcações pequenas na régua inteira. A gente não precisa contar. A gente pode contar igual eu fiz, ó, só do 0 até o 1 e multiplicar por 30, porque aí a gente já responde a questão. Só que a gente tem que justificar, lembra? Então, eu escrevi aqui, ó, entre cada par de marcações grandes consecutivas, foi o que a gente fez aqui, ó, há 8 marcações pequenas. Então, eu coloquei a justificativa. A régua inteira possui 30 pares de marcações. Se eu multiplicar, então, 30 por 8, eu tenho 240 marcações pequenas na régua inteira. Lembre-se que é importantíssimo justificar suas respostas com clareza. Então, escreva com clareza o que você pensou. Foi o que a gente fez aqui no item B, tá certo? E essa questão, ela só tem item A, B e C. Vamos para o último item. Fala assim para nós, ó. Qual é a marcação que está a 73 milímetros de distância da 215ª marcação pequena? Justifique sua resposta. Então, agora vamos analisar. Para eu responder o item C, eu tenho que lembrar o que já foi trabalhado nos itens anteriores. O que nós trabalhamos? Que entre duas marcações grandes, eu tenho 4 marcações pequenas do lado direito da média, 4 marcações pequenas do lado esquerdo da média. Então, entre duas marcações grandes, eu tenho 8 pequenas e uma média. Isso a gente já viu nos itens anteriores, certo? Então, eu estou dizendo que aqui eu tenho a marcação pequena de número 215. Para eu saber a posição dela na régua, então eu vou dividir por 8, porque entre duas marcações grandes, eu tenho 8 pequenas, lembra? Então, nós vamos fazer essa divisão, ó. Dividindo 215 por 8, eu encontro 26 e resto 7. O que quer dizer isso? Que eu tenho 26 espaços entre duas marcações grandes, não é isso? Então, eu vou encontrar aqui, ó, a minha marcação de número 215, ela vai estar à direita do 26 centímetros, né? Aliás, ela vai ser 26 centímetros, 8. Né? Então, é o que a gente vai colocar aqui, 26,8 centímetros. Então, eu fiz a divisão, eu justifiquei aqui, ó, que para encontrar onde está essa marcação de número 215, eu fiz a divisão por 8 e fiz a decomposição. Ó, 215 é igual a 26 vezes 8 mais 7. Então, a marcação de número 215, ou seja, do 115ª marcação pequena, onde ela está? Na 7ª marcação pequena, depois do 26º par de marcações grandes, né? Então, ela equivale a 26,8 centímetros, ou seja, 268 milímetros. Que eu queria, porque agora eu vou trabalhar com milímetros. Lembra que na pergunta ele traz a pergunta em milímetros? Então, vamos continuar. Então, agora, ó, ele quer a marcação que está a 73 milímetros de distância, né, dessa marcação pedida. Então, olha aqui, eu até marquei em vermelho na régua. Ó. Como que eu encontrei esse valor? Eu subtraí o 268 milímetros que nós encontramos, fazendo aquela divisão, pelo 73 que está no enunciado da pergunta. Fazendo essa subtração, eu encontro 195 milímetros. O que quer dizer isso? Essa subtração, eu até marquei a resposta certinha aqui em vermelho para vocês. Ela quer dizer que ela é 19,5 centímetros, o equivalente a 195 milímetros, né? Na 20ª marcação média. Então, por que 20ª marcação média? Vamos contar as médias? Ó. Média está entre as marcações grandes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 19,5 centímetros, se eu for pensar só nas médias, eu estou na 20ª marcação média. Então, o que o aluno tem que prestar atenção é que a régua tem as marcações grandes, as médias e as pequenas. E aqui ele envolveu as duas. Então, eu transformei tudo em pequena primeiro, né? Tudo em milímetro primeiro, para depois eu chegar na quantidade de marcações. E essa é a resposta do item C.